Vamos receber a poderosa palavra de Deus, gente? João capítulo 12, verso 20. O tema da mensagem dessa manhã é: existe glória depois do chão. Ai, que bom, Pai. Vamos receber a palavra. Versículo 20 diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Verso 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Uau! Pai, nós pedimos, por favor, que o Senhor nos ajude nesta bendita manhã, que o Senhor fale ao coração de todos nós, e que o Teu nome seja glorificado aqui nesse dia, Senhor. Abre o nosso entendimento, por favor, e fale com a gente, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Sabe, na vida a gente vai precisar entender uma coisa, você precisa entender isso. Você vai, na vida, ter que tomar decisões. Algumas decisões são fáceis de tomar, mas algumas decisões são muito difíceis de se tomar. Essas decisões podem comprometer a sua vida. Essa decisão pode comprometer o seu futuro. Essa decisão pode manifestar o propósito de Deus para com a sua vida. Eu pedi para o meu pessoal separar a foto de um soldado americano chamado Hugh Thompson Jr. Esse cara aqui, ó. Não tem como colocar ele, só está passando só isso aí, vocês conseguiram? Mas é esse soldado aqui, Hugh Thompson Jr. Esse cara, ele lutou na guerra do Vietnã. Eu tenho estudado histórias, eu gosto muito disso. E quando eu comecei a ler a história desse rapaz, me chamou a atenção e me inspirou para essa mensagem também. Esse moço, ele era piloto de helicóptero. E ele lutou na guerra do Vietnã em 1968. E quando ele estava pilotando o seu helicóptero, na visão que ele tem de cima, ele vê os soldados americanos matarem os vietnamitas. E quando ele olhava, ele via que eram civis. Aí, meu povo, ótimo. Eram civis que não estavam armados, eram mulheres, crianças, velhos, famílias, sendo mortas. E então ele tem que tomar uma decisão. Ele está com seus soldados, ele está pilotando o helicóptero,
E ele então desce o helicóptero exatamente no meio do conflito, entre os vietnamitas e entre os soldados americanos armados e atirando contra eles. Ele pousou o helicóptero exatamente ali e apontou as armas do helicóptero para os soldados americanos, defendendo aquelas famílias. Porque ele deixa as armas e ele olha para a humanidade, e ele vê que a decisão dele salvaria muitas pessoas. E ele disse uma frase: se vocês atirarem, nós vamos atirar em vocês, para os americanos. Resultado disso é que as famílias foram salvas, mas ele foi visto como um traidor da pátria, um traidor dos americanos. E isso lhe custou muito caro. Por um bom tempo ele foi hostilizado na sua nação. Na porta da sua casa jogavam animais mortos, hostilizavam a família dele. Traidor, você é um traidor. Mas as famílias vietnamitas que estavam do outro lado, sem armas, e que foram salvas, viviam todos os dias agradecendo pela ousadia e coragem de Hugh Thompson Jr., por ter salvado a vida delas. Só que um belo dia, alguém vê toda essa história e faz uma leitura de tudo que aconteceu, e chama esse soldado e dá a ele uma das mais poderosas condecorações que um americano pode receber, porque reconheceram a humanidade no meio do ambiente de guerra, onde você está com sangue quente, querendo matar e fazer e destruir. Mas ele colocou toda a sua humanidade, olhou para os olhos daquelas famílias indefesas e se pôs entre. E a história dele, ele recebe essa condecoração, e a história dele é falada nas escolas até os dias de hoje. Ele morre aos 62 anos de idade. Mas esse homem inspira uma coisa, que na vida a gente vai ter momentos que vamos ter que tomar decisões, e essas decisões são muito, muito sérias, que elas podem comprometer a sua vida. Talvez hoje eu estou aqui diante de um povo, ou aqueles que estão me assistindo em casa, eu talvez acredito que o Espírito Santo, assim como confrontou a minha vida, de que a vida você tem que tomar decisões, e talvez a decisão que você vai tomar aqui esta manhã, pode ser a decisão que vai mudar completamente a sua vida. Ela vai marcar o seu destino. Talvez muitos não vão compreender, muitos podem hostilizar você, mas acredite numa coisa: você vai mergulhar dentro do propósito de Deus e vai viver a grandeza da soberania de Deus sobre a sua vida. Ele tinha nas mãos uma ferramenta, um helicóptero, e ele defendeu o que ele acreditava. Nós precisamos entender que o cristianismo é uma entrega, é uma decisão de homens e mulheres que decidem honrar a Deus, servir a Deus, buscar a Deus, se entregar a Deus de verdade. Não viver uma vida rasa, superficial, mas de tomar a decisão mais radical da sua vida, pois a sua vida espiritual, desta sua vida espiritual, depende tudo. Tudo depende da sua vida espiritual. A sua eternidade depende da sua decisão de vida espiritual. A sua vida bem-sucedida aqui de fato e de verdade depende da sua vida espiritual.
Uma prosperidade sólida, consistente, real, sem máscara, sem acusações, sem culpa, depende de uma vida espiritual entregue totalmente a Deus. Quando eu olho para Daniel capítulo 3, verso 17 e 18, nós encontramos esses 3 jovens. Eu vou citar o nome deles da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses 3 jovens tomam uma decisão na vida deles. Há um decreto do rei Nabucodonosor: eu quero que vocês se prostrem em tal horário diante da minha estátua. E aqueles que não se prostrarem serão mortos, jogados numa fornalha. Olha, é uma decisão que implica a morte. E o texto sagrado de Daniel capítulo 3, a Bíblia diz que eles dizem assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Verso 18. Se o nosso Deus a quem... é o 17 mesmo. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará. Se Ele não nos livrar, nós vamos morrer. Porque nós decidimos que nós não nos curvamos diante da sua imagem. Porque nós temos um Deus a quem nós nos rendemos e curvamos diante dEle. Decisões. Você tem diante da sua vida decisões todos os dias. Quantas são as propostas do inimigo para você se curvar? Quantas são as propostas de Mamon? E diga-se de passagem, abrindo um parentezinho, talvez um dos únicos demônios, eu acredito que o senhor não esteja errado, um dos únicos demônios que Jesus cita o nome é Mamon. Há uma referência a uma entidade maligna com respeito à prosperidade. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Porque a verdadeira riqueza e a verdadeira prosperidade vem de Deus. Vem de Deus, e Deus te dará mais do que você possa imaginar. Se Mamon te dá, ele aponta para essa terra, mas o que Deus te dá aponta para a eternidade. Vai fazer o melhor para a sua vida. Mas esses jovens decidem: se for necessário morrer, nós morremos. Então tá, e o rei falou assim: então aceita o desafio. Se o seu Deus é poderoso para te livrar, então que Ele te livre naquela fornalha. Acenderam 7 vezes a fornalha. Aqueles que jogaram eles na fornalha morreram pelo tamanho poder do fogo. Mas a Bíblia diz que quando eles foram lançados na fornalha, um 4º homem apareceu. E eles começaram a caminhar sobre o fogo, e nada do fogo atingiu a eles. Por quê? Porque Deus quer encontrar homens e mulheres que estão dispostos a dizer: eu decidi te servir, Jesus. E Sadraque, Mesaque e Abdenego não tinham uma vida ruim, não. Eles foram levados para a Babilônia porque eles foram selecionados como jovens muito inteligentes e capazes. Eles tinham uma posição melhor do que todos os outros babilônios. Estuda a história. Eles viviam no melhor lugar, comiam a melhor comida, tinham do melhor, mas eles entendem uma coisa: eu não nego o meu Deus, porque eu posso estar na Babilônia, eu posso estar lá em Jerusalém, onde eu estou, o Senhor é o meu Deus. Decisões. Quero dizer que você precisa de 3 coisas na sua vida. Não vou dizer 3 coisas, muito mais que isso, mas eu quero separar conceitos que você precisa ter claro na sua vida. Guarda uma coisa que eu vou dizer para você. A maior glória de Sadraque, Mesaque e Abdenego não está na fornalha, gente. A gente tem essa visão de achar que a maior glória que aconteceu foi quando eles foram jogados na fornalha e um 4º homem apareceu, que é Jesus, e anda com eles pelo fogo, e o fogo não toca eles.
A maior glória não está lá. A maior glória está quando eles decidiram dizer para Deus: nós honramos o Senhor. Se o Senhor quiser livrar, o Senhor livra. Se o Senhor não quiser, o Senhor não livra. Mas nós não vamos mudar a nossa posição. Adoraremos ao Senhor. Nos renderemos ao Senhor. Adoraremos ao Senhor. A glória estava ali. Essa decisão levou eles ao fogo, mas o fogo não tinha poder e achou que tinha. Tem coisas que acham que tem poder sobre a tua vida, mas não tem, porque Deus está trazendo um tempo novo para você. E hoje Deus diz: tem coisas lá na frente que eu vou fazer. Você vai se assustar, mas você também vai se vislumbrar pela grandeza daquilo que eu faço. Ei, ei, ei! Uau! Conceitos que você precisa ter na sua vida. Primeiro, admiração. Gente, você sabe o que é admiração? Para pensar, eu vou falar sobre 3 conceitos. Primeiro, admiração. Você sabe o valor da admiração? Se admirar uma pessoa. Prova disso está no casamento. Você admirar a pessoa com quem você está casado. Eu vou completar 41 anos de casado com a Paçoquinha. Eu estou me sentindo tão solito, porque ela foi viajar e me deixou. Dei um beijo estralado nela, aleluia. Ei, mulher bonita. Mas admirar, você precisa ter admiração por Deus. Eu admiro meu Deus. Admirar é coisa que você tira lá de dentro e expressa: eu admiro o Senhor. Admirar é você contemplar. Como é que você vai admirar aquilo que você não contempla? Querido, eu contemplo Deus em tudo na minha vida. Eu contemplo Deus em tudo, eu quero ver Deus em tudo. Eu vejo uma situação e falo assim: eu estou vendo Deus ali. Contempla, note, observe. Faz o seu casamento ser mais gostoso. Nota seu marido, presta atenção nele, elogia, contempla. Ele é único, seu olharzinho, safadinho, lindinho. Sabe, um conceito que você precisa ter na sua vida: admiração. Admirar a Deus. Eu admiro o Senhor. Eu admiro o seu humor, Deus. Eu admiro o seu humor quando o Senhor está caminhando no caminho de Emaús e o Senhor olha para os discípulos e fala assim, fez menção de passar adiante, mas eu não queria passar. Ele desperta nos discípulos aquele convite: eu estou indo, mas... Sabe aquela coisa quando você está namorando e fala: eu estou indo, mas você não quer ir? Ela fala assim: não, fica mais 5 minutos. Acho que ele fazia isso comigo no portão da casa dela. Admirar. Segunda coisa, tem afeto. Afeto é carinho, muito carinho. Sabe, quando você tem afeto, você quer servir com amor. Afeto é um sentimento de carinho. Tudo que é de Deus, esse lugar, ele se tornou, não é meu ainda. Nós vamos a uma proposta de compra logo, logo. E você acredita que Deus começou a abrir as portas para a gente para isso? As conexões, começou a aparecer acessos. Aí Deus põe sentado na minha mesa: eu conheço, tenho acesso fácil. Falei: então segura que nós vamos colocar um tempo de jejum e oração para a gente falar assim: a gente quer comprar esse prédio. E o dono vai derreter para dizer assim: eu quero vender, eu acho que eu não vou nem vender, eu vou dar. Irmão, tudo é possível. Admira Deus.
Você admira de Deus, tem afeto, carinho. Veja Deus em tudo. Eu cuido desse lugar como se fosse meu. Eu tenho um conceito comigo, guarda isso que eu vou dizer para você. Deus quer te dar riquezas que ainda não são suas, mas está nas mãos de alguém. Por exemplo, quando você faz a oração do Pai Nosso, o pão nosso, de quem é o pão? De cada dia, dá-nos, e está na mão de quem? De Deus. O pão seu está na mão dele, e ele vai dar, e talvez ele colocou na mão de alguém para entregar para você. Agora guarde uma coisa, se você não cuidar daquilo que não é seu, como se fosse seu, aquilo que é seu talvez não vai chegar na tua mão. Uma das coisas horrorosas que existe na casa de uma pessoa é quando ele aluga um apartamento, aluga uma casa, e ele, por exemplo, vai entregar, e quando entrega com conta atrasada, água atrasada, luz atrasada, tudo furado, tudo arrebentado, tudo mal pintado, aí vai para outro lugar, crente nada. Tem que tomar decisão hoje, tomar uma postura, dizer assim, eu vou ser melhor em tudo. Peguei de um jeito, vou entregar melhor. O inquilino vai olhar assim, falou, oh meu Deus, achei um inquilino. Aí você fala para ele assim, aqui eu sou crente. E na minha igreja ensina que a gente pega uma coisa e entrega melhor do que pegou. Se alguém te emprestou um carro, entrega melhor do que você pegou. Não entrega com o tanque vazio, entrega com o tanque cheio. Você é crente. Crente é para honrar, meu amado. Faz isso melhor, cara. E quando você cuida bem daquilo que não é seu, a Bíblia diz, Lucas 16, Ele vai te confiar a verdadeira riqueza, quando você aprende a fazer o melhor. E vou dizer uma coisa para você agora, sério mesmo, sério. Se você fez alguma coisa errada com algum inquilino aí, ou então com alguma pessoa que você, o locador, que você foi o locador, que você que locou, e você deu prejuízo, possa pedir perdão. Porque você precisa honrar o nome de Jesus. Afeto. E a terceira coisa, isso aqui é forte, presta atenção no que eu vou dizer para você. Talvez você não vai me entender, mas você vai entender na sua prática de vida. Terceira, poder das escolhas. Você tem poder de escolher. Amém? Você nasceu sem capacidade de escolher. Você não escolheu o seu pai, escolheu? Não, eu não quero esse, eu quero aquele. Não tem esse negócio, é aquele pai mesmo. Escolheu sua mãe? Não. Escolheu sua família? Não. Escolheu sua nação? Não. Você não tem poder de escolha. Você nasceu onde você tinha que nascer. Sua raça? Não. Você nasceu. Deus pode te dar dicas. Você pega Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Alguém achar para mim, coloca rapidinho. Você vai ver que Deus te ensina a escolher. Eis que eu proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Versículo seguinte. Eu proponho, mas escolhe. Você que tem que escolher. Na vida você tem decisões e você tem escolhas. Aquele soldado poderia escolher pegar aquele helicóptero e voar longe, falar, não quero ver essa cena. Mas eu vou arriscar a minha vida, vou arriscar. Ele toma uma decisão. Outra coisa. Tem coisas que Deus não pode escolher por você. Como por exemplo, família. Você não pode escolher. Agora, amigos, você que escolhe ou Deus que escolhe? Você que escolhe. Diga, amigos, sou eu quem escolho. Você já parou para pensar a importância de um amigo? Quando Daniel está vivendo um pior momento, um momento difícil da sua vida, quando chegam lá na porta da casa do Daniel e falam para ele assim, olha, os magos não conseguiram dar a resposta do sonho do rei, e eles vão ser mortos. E se você não der também a interpretação do sonho, você também vai morrer. Agora, o rei não deu escrito o sonho. Olha, eu sonhei que estava assim. Não. O cara tinha que, de Deus mesmo. Sabe qual a primeira atitude de Daniel nessa hora? Procurou os amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e compartilhou o problema. Ou seja, o problema do Daniel agora também se tornou o problema dos seus amigos.
Agora, ouça o que eu vou dizer para você, você vai se chocar agora comigo. Pastor Sérgio. A sua família não é determinante para o teu futuro. Vou repetir isso. A sua família não é determinante para o teu futuro. Ela pode influenciar, ser influente, mas não é determinante para o teu futuro, porque você não teve poder de escolha. Agora, os amigos são determinantes para o seu futuro. Dependendo dos amigos que você escolhe, você vai ter um bom futuro, ou desculpa a expressão, você vai ter uma desgraça de futuro. Você não vai conquistar nada sozinho, você precisa de amigos. Tem amigos que serão pontes de Deus para você. Ache esses amigos, eles estão por aí. Eu vou te dizer uma coisa para você agora. Deus vai colocar esses amigos no seu caminho. Você vai contar a experiência. Falou, meu Deus, depois que eu encontrei essa pessoa, e eu percebi, essa pessoa tinha algo que eu não tinha, me deu uma graça, me deu uma alegria, me deu algo, me motivou, me animou, me abriu o entendimento, me deu um conselho, ajudou. Aí você vai olhar para trás e falar assim, meu Deus, se não fosse aquele meu amigo, que talvez me deu aquela dica, que talvez me deu aquela chamada, amigo, que pega uma causa com você, chora com você, sofre com você, mas ele diz assim, você vai vencer, cara. É aquele amigo que pega você no sofá, em depressão, e vai lá, e levanta você e diz, ei, vamos caminhar junto. Pega você no braço e começa a caminhar 1 milha, e vai 2 milhas, e ele diz, eu estou com você. Aí você começou a andar, a prosperar, porque amigos que você escolhe. Hoje é um dia de decisão. Você tem que decidir que tem amigos que você tem que cortar do seu relacionamento. Pastor, você está me chocando demais. Sim, eu estou chocando porque hoje é um dia de decisão. É um dia de uma grande mudança na tua vida. E você vai ver que do chão vai brotar glória. E você vai entender por que eu estou dizendo isso nessa manhã para você. Amigos são determinantes para o seu futuro. Ou não. Por isso que você tem que saber escolher. Às vezes nós damos muito mais enfoque nas coisas que não escolhemos e não olhamos para as que podemos escolher. Família é importante, gente. Eu sou um cara que sou família. Uma vez por semana, quase, a cada 2 semanas, a gente reúne como família para almoçar junto. Mas ela pode influenciar. Mas o que é determinante para o seu futuro é as escolhas que você faz. Você não escolheu família. Entenda que eu quero mostrar para você o poder da decisão. Porque decisão vai apontar para algo do amanhã. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar com essa amizade aí? Você está sabendo que ela vai te levar para o lixo. É aquele tipo de amizade que você fala assim, se a polícia baixar aqui agora, é capaz de eu ir preso com ele. Você tem que sair fora de amizades que não dá certo, cara. Para onde você vai? O que você quer fazer? Você vai tomar decisões que ao momento da sua vida você vai ficar angustiado como Jesus. Eu estou angustiado. Mas ele entendia uma coisa, dentro dele veio aquele momento. Deus, é para esta hora que eu vim. O que glorificou a Deus na vida de Jesus não foi só os milagres, a ressurreição de gente que estava morto e reviveu, de gente que foi curado estava doente e foi curado.
de pegar uns 5 pães e 2 peixes e multiplicar, glorificou a Deus, sim, mas o que mais glorificou a Deus foi quando ele caiu no chão, quando ele se entregou totalmente, quando ele morreu. É nessa hora que o milagre aconteceu, a maior glória aconteceu. Eu lhe darei o nome que está acima de todo nome. Quando Jesus morre, ele ressuscita, e Deus diz: eu te darei o nome que está acima de todo nome. O grande problema da igreja hoje é que ninguém quer morrer. Porque as coisas estão tomando lugar. E a maior glória que você vai ter na vida não é o carro bom que você está andando. Isso glorifica a Deus? Glorifica. As coisas que você faz, glorifica a empresa. Ó, que empresaço. Mas eu quero ver você entregar isso tudo na mão de Deus, ao ponto dele falar assim: eu quero isso. Abraão, o xodó dele, Isaac. Aí Isaac, eu imagino. Aí um dia Deus chega e fala assim: Isaac, Abraão, eu quero Isaac. É morrer. É você tomar a decisão de dizer assim: Senhor, tudo o que eu tenho é teu. Verbalizar isso é fácil. Quero ver Deus falar assim: eu quero isso para a sua vida. Eu quero que você me dê isso aqui. Dói. Propósito exige morrer para viver. Eu vou terminar aqui, até mesmo porque o horário hoje está uma benção para mim. Versículo 20, do capítulo 12 de João. Acabou o culto. Jesus está reunido, talvez numa sala à parte com seus discípulos. Alguém toca a campainha. A Bíblia diz que o Filipe vai atender. Aí o Filipe atende aos gregos. E eles falam assim: nós queremos ver Jesus. Aí o Filipe pega e fala assim: espera aí. Chamou o André. André, os gregos querem ver Jesus. Os gregos não eram crentes. Talvez se converteram como aquele eunuco que estava no caminho lá de Atos 8. Ele estava adorando, mas ele não era. Ele podia ter se convertido. Os gregos também não eram gregos, judeus, eram gentios. E aí a Bíblia diz que o Filipe e o André vai falar com Jesus. Jesus, os gregos querem falar contigo. Eles querem te ver. E aí a resposta de Jesus aparentemente não tem nada a ver. Lê o texto com cuidado. Aí você faz lá: André, Filipe, os gregos estão na porta esperando, e fala para Jesus: Jesus quer te ver. Acabou o culto, Jesus talvez está ministrando, cansado, querem te ver. Aí, olha a resposta de Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aí ele diz assim no verso de número 24: em verdade vos afirmo, vos digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Tem um monte de gente dentro da igreja que não morreu. Se você morrer, vai dar tanto fruto, que gente de tudo quanto é lado vai vir procurá-lo para dizer: eu quero ouvir de Jesus. Eu quero esse Jesus que você serve. Eu quero essa presença que você tem. Eu quero essa vida que você tem. Eu quero essa graça que você tem. Eu quero esse poder que você tem. Eu quero que você tem. Eu quero esse dom que você tem.
A maior glória não é tudo o que Ele tem te dado, mas é dar tudo para Deus. Nós vamos participar da ceia agora. Deus chamou você para impactar a sua geração e a sua família. Jesus se entregou totalmente e aponta um caminho para que a gente viva uma vida cheia do propósito de Deus. Eu gosto desse verso de número 27. Verso 25, ele fala assim: quem ama a sua vida vai perder, mas quem perde a vida por minha causa do Evangelho, estou citando uma trocadilho aqui, eu dei a sua vida neste mundo, vai preservá-la para a vida eterna. Entrega, renúncia. Tem coisas que a carne vai desejar demais, você precisa aprender a falar não para ela, decisão. Eu estava dizendo para a Shirley, eu tenho certeza nesse carnaval, que tem de crente que vai pular carnaval. Daqui uns tempos vem o João Rock, mas tem crente que vai no João Rock. Irmão, você é do mundo, acabou para você, cara. O carnaval acabou para você. É uma vergonha você deixar o Evangelho, o altar de Deus, e saracutear nesses lugares. Deus tem algo maior para a sua vida. Eu vou ler o verso 27, porque isso daqui é muito sério. Ele vai dizer assim: olha, agora está angustiada a minha alma. E o que direi eu? Porque era uma decisão humana de se entregar totalmente para Deus. Posso dizer uma coisa para você nesta manhã: o que vai mudar a história da sua vida é uma entrega total. Não é reservas, não é parte, não é porcentagem, não. Total, entrega inteiramente tua vida para Deus essa manhã. Tu vai viver o melhor de Deus na tua história. Você veio a este mundo com um propósito. Aí ele olha para os discípulos assim: Pai, salva-me desta hora. Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Ou seja, ele está dizendo assim: ó, eu vim para isso. A essência do cristianismo, gente, é cruz, é renúncia, é entrega, é morte. Tem uma vida extraordinária para você, mas para que eu experimente ela, morte. Existe glória depois do chão, porque se o grão de trigo cair na terra, ele vai morrer. Chão. Mas de repente ele começa a brotar, e quando ele começa a brotar, a glória vai vir. Você está diante de um mês inteiro para viver agora. O fevereiro começou hoje. Você pode viver um mês extraordinário. Você pode viver um mês que pode marcar todo o seu ano. Você já parou para pensar que você precisaria se esforçar um pouco mais para aquilo que é essencial, como o Evangelho, a palavra, buscar primeiro o reino de Deus? Se esforce, decisão. Custa. Esse soldado ensinou a gente. Teve hostilização, muitas. Imagina jogar um cachorro morto, fedendo na porta da casa dele, chamá-lo de traidor. Mas depois o presidente dos Estados Unidos olhou e falou assim: gente, esse cara foi humano. Nós tínhamos que pedir perdão pela atitude que nós fizemos. Tem uma mulher, uma mãe, depois você estuda, pega a história, ela vai procurá-lo para dizer: eu estou viva porque você tomou uma decisão de baixar aquele helicóptero exatamente na hora que nós íamos morrer. Vou dizer uma coisa, por favor. É bom ganhar dinheiro, é bom ter dinheiro, é bom ter um bom carro, é bom ter tudo, é bom, é muito bom. Mas isso não vai salvar ninguém lá fora. O que vai mudar a vida de pessoas é uma entrega total. E essas coisas Deus vai te dar. E vou dizer uma coisa para você, ele é exagerado. Mas se um dia Deus te der e falar assim: eu quero o teu carro na minha obra,
eu quero que você me dê isso na minha casa. Se doer, é porque ainda o seu coração está lá. E se você acreditar que Deus pode te dar mais do que você dá, você não dá com medo e nem com dor, porque você sabe em quem você crê. Você tem admiração, afeição, você tem escolhas lindas que você fez, porque você ama a Jesus. Eu admiro. Vamos ficar em pé. Oh, Pai. A gente olha para Moisés. Moisés é o libertador do Egito. Eu não sei com quem eu estou falando aqui nesta manhã. Eu acho que eu estou falando com algum libertador de família e de gerações aqui nesta manhã. Eu acho que eu estou falando com um grande empresário nesta manhã, que vai prosperar tanto, tanto, tanto. Eu não sei com quem eu estou falando nesta manhã. Quando olha para Moisés, a gente pensa na água que saiu da rocha, no mar que se abriu, nas cordonizes que quando ele ora e vem as cordonizes e o povo come carne no deserto. A gente olha para Moisés, a gente imagina aquele galho de árvore tornando águas amargas em doces. Mas o que mais glorificou a Deus na vida de Moisés não foi esses atos. Foi o dia, você pega o livro de Hebreus capítulo 11, vai falar sobre isso. Foi o dia que ele olhou para o Egito, ele olhou para o palácio, ele olhou para a riqueza, ele olhou para as belas comidas, ele olhou para aquela mesa farta, ele olhou para tudo aquilo que ele vivia no Egito, e ele resolve dar uma volta na cidade. O príncipe andando pelas ruas do Egito, e de repente quando ele vê um egípcio matando, batendo um israelita, aquilo sobe nele de tal forma, porque o propósito da libertação estava dentro dele. Tem uma empresa dentro de você, cara. Tem um sonho dentro de você. Tem uma multidão dentro de você. Essa semana, um menino que um dia eu contei um sonho, uma visão. Eu estava lá no templo da Paranaguá, e de repente eu estava no templo, a igreja lotada, e eu vi uns anjos entrando em forma de soldados. Eles não tocavam o chão, e de repente as mãos deles ficavam biônicas, e eles tinham um arco na mão, e ele então pegava, a mão dele esticava, daqui a mão dele virava biônica, pegava alguém lá no meio, pegava o outro lá, vários, aí de repente ele pegava a pessoa, quando ele tocava a pessoa virava uma flecha, aí ele pegava e punha no arco dele e atirava. E Deus falou para mim assim: é isso que eu estou fazendo no seu ministério. Eu vou pegar pessoas e vou enviar. As coisas não acontecem na hora que você quer. Nós estamos chegando a um tempo de um grande envio. Deus está chamando homens e mulheres para morrer de verdade. Aí vem o anjo e pega você, põe na presença dele e atira. E ele lança você no meio de um povo, de gente que precisa, porque tem um chamado. Quando Moisés vê aquilo, ele mata o egípcio. E ele vai sair do palácio. Mas a decisão de sair do palácio foi a que honrou a Deus. Vai para o deserto. 40 anos. Eu já vivi cada coisa na minha vida. Estamos vivendo um novo tempo. E aí, essa semana, o rapaz que pintou isso para mim, que é José Wellington, ele que fez as gravuras daquela Bíblia do Alderir, ele me manda uma mensagem. Quanto tempo? E ele mostra uma foto do novo projeto que ele fez com a visão que eu tive. Agora a pergunta que eu te faço é: por que agora?
Porque eu estou vivendo um tempo de um novo nível. Por que agora? Porque Deus está mudando o nosso jeito. Quem esteve aqui no culto da transição com o Rafael, eu continuo aqui. Só que Deus está mudando o nível. Eu acho que agora sim eu vou começar a ver o anjo chegar. Eu falei assim, chupum. Aí a pessoa vira flecha. E eu vou ser treinador de gente que vai voar por essa nação. Mas o primeiro passo é tomar a decisão de dizer uma coisa: eu estou disposto a morrer. Esse culto não podia acabar, pastor Rafael. Tem um avivamento chegando nesse ministério. Tem um avivamento chegando neste lugar. Quem está disposto nesta manhã a morrer? Eu quero dizer para você, existe glória depois desse chão. Se você estiver disposto a tomar uma decisão nessa manhã, dizendo: Deus, eu não sei tudo, não sei como, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou me ajoelhar diante da sua presença agora aqui. O louvor vai cantar um cântico. Eu queria que aqueles que podem, eu sei que tem gente que tem dificuldade de dobrar, senta, mas eu queria que toda a igreja entrasse em joelho agora. E você vai fazer uma oração, entregando todo o seu ser. Jesus, é tudo que eu estou entregando nesta manhã para ti. Todo o meu ser, é para esta hora que eu vim, é para esta hora que eu vim. Ei, está chegando a tua hora, está chegando o seu tempo. Ei, você que está em casa, chegou o seu tempo. Não é mais tempo de brincar de crente, é hora de tomar a decisão. Ei, você não conversa com fulano. Você não, pelo amor de Deus, toma jeito, você é crente. Honra a casa, honra o pai. Tenha admiração por Deus, tenha afeto por Ele, toca com admiração, toca com afeto.